tudo bem? Neste vídeo nós vamos mostrar como realizar uma construção que nós chamamos de brincando com simetria. Essa construção ela vai ser realizada no app de geometria para smartphone do GeoGebra, né? E ela é uma construção relativamente simples e pode ser realizada aí pelo professor de matemática junto com os seus alunos para explicar alguns conceitos como reflexão em relação a uma reta, reflexão em relação a um ponto, e outros conceitos, né, bissetriz, etc. Então, eu vou marcar aqui agora a ferramenta ponto e vou clicar num ponto qualquer aqui na janela de visualização. Agora eu vou na ferramenta mover e vou exibir os eixos, clicando aqui nessa engrenagem no canto superior direito, ó. Ele então abre esse outro espaço aqui da janela de visualização, onde eu posso clicar em exibir eixos e os eixos serão exibidos. Bom, eu começo aqui fazendo a reflexão do ponto A em torno do eixo Y, né? Depois eu vou fazer a reflexão em torno do eixo X e depois em relação à origem. Primeiro passo, então, né? Como é que eu faço a reflexão em relação dos eixos coordenados? Bom, isso pode ser feito utilizando as coordenadas do ponto. Então, por exemplo, o ponto A, nós vamos clicar aqui sobre as propriedades dele, né? E vamos exibir as coordenadas, né? Clico sobre o ponto, venho nos três pontinhos aqui, olha as coordenadas. E nessa opção aqui, ó, estilo das legendas, eu mudo para nome e valor, ó. E aqui aparecem agora as coordenadas do ponto A, né? Com uma casa decimal. Tá. Vou agora aqui, ó, clicar na calculadora aqui, tá bem? E vocês observem, né? Ponto A aparece aqui, as suas coordenadas, até com mais casas decimais. Eu vou clicar onde está escrito entrada, né? E vou chamar agora o outro ponto que eu vou criar de B. Então, B igual, vem aqui, ó, 1, 2, 3, igual, tá? Observe o que eu fiz, quando eu clico ali, ele abre esse teclado, né? Então, vou fazer novamente, acho que eu fiz um pouco de pressa, né? Ó, novamente aqui, clico onde está escrito entrada, ele abre o teclado e eu vou procurar a letra B. Então, vou no espaço aqui, ó, ABC, onde estão as letras, clico aqui para ficar maiúsculo, o GeoGebra diferencia maiúscula de minúscula, né? Clico no B. Depois eu vou aqui no 1, 2, 3 e clico em igual. Agora, abro parênteses e, bom, se eu quero que um ponto seja refletido em relação ao eixo X, perdão, em relação ao eixo Y aqui, o que vai acontecer? A coordenada Y se mantém, mas a coordenada X vai ser simétrica, observe. Vou clicar aqui agora X, abre parênteses, de A. Então, vou no ABC, maiúscula, A. E ele me dá a abscissa do ponto A, olha aí. Arredondado aqui com uma casa decimal, né? 2,85 me deu 2,9. Mas eu não quero a abscissa apenas, eu quero o reflexo dele em torno do eixo Y. Então eu não quero o x de A, eu vou querer menos o x de A. Então vou no 1, 2, 3 de novo e coloco aqui na frente um menos. Tá, agora eu tenho o x de A negativo, mas eu quero o ponto. Então eu vou aqui, ó, para depois desse parêntese que fechou aqui no A, coloco uma vírgula e agora eu vou informar a segunda coordenada, ou seja, a ordenada, a y, né? Então eu clico em y de quem? O y do ponto A. Então abre parênteses, né? Venho aqui em ABC, ó, maiúscula, digito A. Pronto, agora ele me deu um ponto que tem a ordenada, a abscissa simétrica do ponto A e a ordenada igual à do ponto A. Clico aqui em Enter, ó, e ele produziu, vamos ver aqui, ó, na janela de visualização, um ponto B, cujas coordenadas, observe, né, observe aqui as coordenadas do B e observe aqui as coordenadas do A, ó, são
praticamente as mesmas, com exceção de que a abscissa vai ter o sinal trocado. Tá, e se eu quiser a reflexão em torno do eixo X? A ideia é bem parecida. Para não ter que digitar tudo de novo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou clicar em duplicar entrada. Pronto. Agora eu vou dar um nome, vou chamar de C, né? Para esse novo ponto que vai ser criado. C, 1, 2, 3 aqui, é igual a quem? Agora, como a reflexão é em torno do eixo X, a abscissa vai se manter, né? O valor de x se mantém, e o valor de y, a ordenada, vai trocar de sinal, né? Então, aqui eu vou tirar este sinal de menos, e aqui eu vou acrescentar um sinal negativo. E aí, Enter. Olha, ele produziu agora um ponto C, né? E aí você tem as reflexões em torno do eixo Y, em torno do eixo X, né? E como seria a reflexão em torno da origem? A reflexão em torno da origem, você vai novamente brincar com as coordenadas, né? Só que agora, tanto x quanto y vão ser simétricas. Então, eu vou duplicar aqui o C, duplicar a entrada, né? Vou chamar de D. Chamando aqui de D, igual a... Agora, ambas vão ser simétricas. Então, basta eu acrescentar um menos aqui na frente do x de A, né? E aí, Enter. Pronto. Então, usando apenas as coordenadas do ponto A, eu fui capaz de obter aí o simétrico em relação ao eixo Y, o simétrico em relação ao eixo X e o simétrico em relação à origem. Os pontos B, C e D. Bom, o que eu vou fazer, né? Eu não sei se eu falei direitinho, mas o B é o simétrico em relação ao eixo Y, tá? O C é o simétrico em relação ao eixo X. E o D é o simétrico em relação à origem, tá? Caso eu tenha me equivocado no que eu falei antes. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai construir as bissetrizes aqui desses... dos dois eixos coordenados, né? Ou seja, as retas que dividem o ângulo aqui, né? Que é um ângulo de 90 graus, em duas partes iguais. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem aqui a gente vai no espaço para as ferramentas, Aí não tem a ferramenta bissetriz aparecendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui nesse mais, Clico em mais, e aí eu vou procurar a ferramenta. Tem aqui agora nas ferramentas de construção a ferramenta bissetriz, Clico nela, clico sobre o eixo X, clico sobre o eixo Y e voilá, ele produz aí as bissetrizes. E agora eu vou querer a reflexão, tá, dos pontos em torno dessas bissetrizes. Agora as coordenadas não vão me ajudar. Então eu vou ter que achar uma outra forma de achar aí esses pontos refletidos, né? Mas antes de fazer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar aqui a forma desses pontos, né? Então eu vou clicar aqui no ponto B, por exemplo, vou clicar nos 3 pontinhos, ele vai abrir as configurações do ponto B. Eu quero que o ponto B ele se torne menor aqui, tá? Não quero deixar ele no mínimo não, vou deixar um antes do mínimo, tá bom? Vou mudar a cor dele, vou colocar aqui o B com uma coloração diferente, né? Pode ser um verde aqui, né? Aí, aqui eu vou colocar então, voltando aqui, o ponto B, as legendas, estilo das legendas, eu vou colocar escondido, não quero que apareça o nome do ponto B. Vou fazer o mesmo agora aqui para o ponto D, tá? Só não vou mexer com a cor ainda, vou só esconder o rótulo mesmo, Aqui exibir legendas, Vou esconder o rótulo e mudar o tamanho, tá? A cor eu vou deixar para fazer de todo mundo no final, fiz só a do B aqui. E o ponto C, faço a mesma coisa, clico sobre ele,
Aí eu clico aqui nesses 3 pontinhos para acessar as propriedades, reduzo o tamanho e escondo a legenda. Tá? O ponto A, clico sobre ele, acesso as propriedades. O estilo da legenda, o ponto A eu vou deixar nome aparecendo, tá? Mas vou reduzir o tamanho. Porque o ponto A é meu ponto de referência. Eu preciso diferenciar ele dos... Aliás, se eu deixá-lo sempre azul, né? Eu acho que não tem perigo de confusão. Vou esconder a legenda dele também, né? Então, o estilo das legendas vou deixar escondido. Sei que o ponto A vai ser o ponto azul. Beleza. Agora, clico sobre a janela de visualização, né? Opa, clicar novamente. Aí. Agora, vou procurar aqui a ferramenta reflexão em relação a uma reta. Então, quer dizer, eu não precisaria ter feito a partir das coordenadas, mas eu acho que é legal você trabalhar com essa questão das coordenadas e mostrar isso para o seu aluno, né? Se você é um professor de matemática e quer falar sobre essa questão da reflexão em torno dos eixos. Aqui nas ferramentas de transformar, aparece a ferramenta de reflexão em relação a uma reta. Então, o que eu vou fazer? Clico aqui, ó. Eu vou refletir este ponto em relação a esta reta, tá? E o que ele produz? Aí você pode comentar com o seu aluno, né? Que o ponto que é o simétrico, né? Em relação a uma reta de um ponto dado, é aquele que fornece a outra extremidade de um segmento, tal que essa reta seria a mediatriz, né? Ou seja, é aquele que vai estar à mesma distância da reta que o ponto dado, mas no outro semiplano, né? E vai formar um segmento perpendicular à reta que eu estou considerando, né? Em torno da qual eu estou considerando a reflexão. E eu vou agora, ainda com essa ferramenta selecionada, clicar neste outro ponto e nesta reta, ó, produziu a reflexão, neste outro ponto e nesta reta, produziu a reflexão, neste outro ponto e nesta reta. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? A ferramenta mover, eu vou selecionar aqui a ferramenta mover, né? E com a ferramenta mover selecionada, eu vou primeiro clicar nesse ponto azul e mudar logo a cor dele, para não confundir com o ponto A, que é o nosso ponto que vai servir de referência para os trabalhos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, mudar a cor dele, vou colocar um azul mais claro, né? Olha aí. Pus um azul mais clarinho, posso pôr até mais claro que isso, se eu quiser, ó. Por esse aqui, ó. Azul bem clarinho. E aí vamos brincar com as propriedades aí de cores dos demais pontos, né? Vou clicar no ponto aqui. Esse aqui está verde, vou deixar azul mais claro, vou deixar ele amarelo esse aqui. Clico aqui, ó, na tinta e vou deixar ele amarelo. Pronto. Aí, esse que está verde aqui, vou deixar de verde mesmo. Este outro aqui, vamos ver aqui as cores, ó. Eu vou deixar um verde mais claro. Pronto, um verde mais claro. E esse aqui eu acho que na verdade eu vou mudar. Ó, aqui, essa primeira opção é cor, né? Para mudar a cor. Quando eu clico sobre o ponto, ele abre essa caixinha aqui, ó. Modifico a cor. E aí, vou colocar um verde mais escuro aqui, tá? Agora aqui eu vou pôr vou dar aqui a opção de cor. Vou colocar aqui um laranja, né? Laranja, bem aqui eu vou colocar, ó, um vermelho. E aqui neste ponto, clico aqui, vamos ver, já temos, vou por um violeta, né? Ok. Não sei se esse é o violeta ou é o roxo, nunca fui bom com cores. Bom, agora o que eu vou fazer aqui, né? Se eu clicar sobre a reta e depois vir aqui nas propriedades, aparece a opção de deixar de exibir. Esse é um caminho. Um outro caminho é você vir aqui, ó, no que seria a janela de álgebra, clicando nessa calculadora, procurar a equação da reta, tá aqui, ó, y igual a menos x, né? E desmarcar a bolinha aqui que ele some de lá. O que está faltando, né? Está faltando a gente ver aqui, ó, nas configurações, né? E deixar de exibir os eixos. E uma coisa que era para eu ter feito quando eu estava mudando as cores também, e de ponto em ponto,
cada um desses pontos aqui e selecionar a opção de exibir rastro. Então, aqui, infelizmente, não tem jeito, você tem que ir realmente de ponto em ponto exibindo o rastro, né? Então, eu comecei no nosso ponto âncora ali, né, que é o ponto A, é o ponto que serve de referência, é o único ponto que a gente consegue mover. Esses outros pontos, na verdade, nenhum deles a gente pode mover, porque todos eles dependem do ponto A. Tá? Então, você vai ter que vir de um por um. Se fosse no computador, teria como fazer isso de uma vez só, né? Mas como a gente está no smartphone, não tem que ir um por um. Se algum de vocês conhecer um jeito de fazer de uma vez só, deixa aí nos comentários que eu aprendo com vocês também, mas eu desconheço, tá? Pronto. Agora nós exibimos o rastro de todos os pontos. Podemos então, ocultar aqui esse espaço de ferramentas, de janela de álgebra. E agora mexendo no nosso ponto azul escuro, né, que é o nosso ponto A, porque a gente não consegue mexer nos outros, vejam, né? Nós podemos então produzir padrões de cores aí bem bonitos e bem interessantes que o nosso aluno com certeza vai gostar um bocado. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.